Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Não, papo reto, assim, sem exagero. O AI-5 é outra parada. Não, o AI-5 é tipo, esse programa não poderia existir, porra, no AI-5, tá maluco? Ou seja, tem um monte de narrativa política também por trás dessas medidas. E aí as pessoas acabam misturando a tecnicidade com a paixão política. Entendi. 10% pro Brasil, mas quando a gente fala 10% de taxa, 104% de taxa, 30 e tantos por cento de taxa, qualquer coisa, tudo que vem de lá? Existem alguns produtos diferenciados, por exemplo, aço e alumínio, ele sobretaxou em 25%, independente do país de origem. Pro restante dos países é 10%. E que nem o Danilo falou, né? Na minha concepção, assim, o Trump cometeu vários erros e esse foi mais um deles. Por quê? Você fazer uma conta matemática para taxar os outros países, para mim é de uma infelicidade sem tamanho, porque você ignora alianças geopolíticas. Por exemplo, o caso de Israel. Israel foi taxado em 17%. Israel tem 98% de todos os produtos livre comércio com os Estados Unidos. Só que a relação Israel-Estados Unidos é deficitária para os americanos. Então Israel foi taxado em 17%. O Brasil é protecionista em vários produtos americanos. Só que a relação é superavitária para eles. O Brasil foi na taxa mínima, que é 10%. E fora que isso, pune mais países pobres. Porque você pega, por exemplo, alguns países, por exemplo, que dependem da exportação de commodities, minerais metálicos, por exemplo. Óbvio que eles vão ter uma relação superavitária com os americanos. Porque eles exportam muitos produtos primários, mas não tem dinheiro para comprar produtos americanos. Eles merecem ser taxados, então? Quer dizer que eles são protecionistas? Então, ignora alianças geopolíticas, ignora a realidade econômica. Assim, até dentro do Partido Republicano, e mesmo na sociedade americana, isso está sendo muito... Até o Elon Musk está criticando. O Elon Musk, por exemplo, hoje, ele xingou o principal assessor econômico do Trump de imbecil. O Elon Musk já tá começando a ter uma certa briguinha aí com o governo. Se você tivesse perdido 11 bilhões de dólares em 3 dias. Eu acharia imbecil, né? Tem um probleminha aí que eu queria ter, né? Perder 11 bilhões assim em 3 dias. Puta merda. Porque o Elon Musk falou, não, eu defendo que a gente tenha um livre comércio. Meu sonho é ter um livre comércio com a Europa, livre circulação de pessoas, de comércio e tal. E aí o secretário falou assim, olha, o Elon Musk, ele tá pensando mais nos seus próprios interesses do que nos interesses do Estado americano. O que eu quero é que não que a Tesla produza nos Estados Unidos, mas eu quero que todos os produtos, o lítio, enfim, né, toda a parte ali, informação do carro, seja produzida nos Estados Unidos. E aí o Elon Musk falou que é um pensamento burro, que é um pensamento tacanho, que ignora a globalização. Pô, ele falou isso do principal assessor econômico e que é quem a mídia tá colocando que é o pensador dessas tarifas americanas. Pra mim, essa concepção que o Trump tá tendo é uma concepção que não combina mais com a realidade atual. Balança comercial, Igor, não é definitivo pra saber se o país ele vai ser rico ou não. Que nem eu falei, países pobres muitas vezes têm balança comercial positiva. Claro, não importa de ninguém. Quando, por exemplo, você vai lá e assina um serviço da Amazon, do Netflix. Isso não entra na balança comercial. Mas, sei lá, você come um hambúrguer do McDonald's. Isso também não é. Os americanos estão exportando o hambúrguer pra cá. Mas isso é tudo dinheiro que os Estados Unidos ganham. Os americanos ganham muito dinheiro com turismo, com serviços em vários países do mundo. Poxa, a balança comercial como ponto definitivo pra economia, isso é, sei lá, período colonial, pacto colonial, século XVI, século XVII. Claro que é uma parte importante, mas não é a parte mais importante. Então, na minha concepção, o Trump, ele tá ignorando alianças geopolíticas, ignorando pontos econômicos importantes que vão trazer muitos prejuízos para os Estados Unidos. Por exemplo, no caso do Canadá, vamos imaginar que o Canadá... Não, beleza, então, Trump, eu aceito as suas tarifas, a gente volta atrás aqui, beleza. Isso foi um ponto de conquista pro Trump? Em curto prazo, sim. Mas será que o governo do Canadá um dia vai confiar tanto como já confiou nos Estados Unidos? Ou será que, por exemplo, vamos tentar diversificar um pouco a nossa economia? Quando você pega, por exemplo, o setor militar da Europa, que o Trump também está querendo abandonar os europeus. Os europeus agora, fizeram um pacote de 800 bilhões de euros com o Rearm Europe deles, eles não estão comprando um equipamento americano. Porque eles consideram que, além de depender menos das tropas americanas em solo europeu, eles têm que depender também de menos equipamentos americanos. Porque, sei lá, você compra um míssil americano. Pô, esse míssil americano, o software tem que ser atualizado com a colaboração dos Estados Unidos. Se os americanos não se mostram um país confiável, vou tentar aqui, sei lá, estabelecer outras parcerias. Então, é um momento, assim, na minha concepção, muito perigoso para o governo americano, que pode trazer prejuízos em longo prazo, de perda de relevância econômica. Tanto que, assim,
economicamente falando, claro que é prejuízo para o mundo inteiro, mas geopoliticamente falando, para mim, o grande vencedor disso é a China. Porque a China está se saindo como o país mais razoável da história. Se os americanos fossem com calma, ó, China, a gente tem aqui um déficit comercial, vamos tentar negociar, os americanos estavam certinhos. E podem fazer isso também com a União Europeia, que é muito protecionista. Mas agora, essa política tão grande, a China pedindo livre comércio na OMC contra os Estados Unidos, a China sai como a razoável da história. E isso vai trazer impacto geopolítico. A China acaba sendo razoável também, porque a propaganda chinesa é bem forte no Brasil. Por exemplo, a China só pode importar 34 filmes de Hollywood por ano. Então, se o cara, saiu lá 30 de dezembro, Titanic 2, os chineses lá estão loucos pra assistir. Não pode, porque só pode 34 filmes por ano. E, aliás, hoje o Xi Jinping falou que vai cancelar todos, possivelmente. Então, vai eu vou te falar agora eu vou te falar um fun fact, que eu tava um fim de semana eu fui ver o derby do Manchester United contra o Manchester City lá em Manchester. E tinha uns chineses lá, né? E eu fui trocar essas ideias aí com eles, assim, mais ou menos o que eles... Pô, cara, como é que vocês lidam com o fato do governo não deixar você, tipo, pra tu ver YouTube é uma merda, pra tu fazer não sei o que é uma merda? Ele falou assim pra mim, meu irmão, na moral, isso pode ser um problema pros caras que é mais velho. Pra nós, eu vejo YouTube todo dia, cara. Tem uma Apple TV na minha casa, pau no cu do governo, de uma forma geral. Os caras, assim, mais ou menos da nossa idade. Mas o quê? Tá VPN ligado? que eles usam? Não sei o que eles fazem, meu irmão. Ele falou, a gente não liga. Foi essa palavra que ele falou. Ainda chamou o outro. Aí, chega aí. Ele tá falando aqui que a gente não vê YouTube. Ele, porra, a gente vê YouTube todo dia, cara. A gente não liga, foda-se. Tá ligado? Esse que é o bizarro, e aí saindo aqui totalmente do assunto, né? Da medida que teve do Supremo em querer multar quem usasse VPN. Porque nem na China existe uma medida como essa. Nem Cuba existe uma medida como essa. Os caras simplesmente fecham os olhos e pronto. O que vai fazer com... O cara tá querendo assistir o YouTube ali no fim das contas, né? E acontece exatamente isso. A proibição, ela acaba sendo pra inglês ver e isso daí acaba passando batido. Mas, enfim, tem todas essas proibições e o pessoal fica focando nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que tem essa assimetria de comunicação que, inclusive, leva algumas pessoas a acreditarem que a gente já tá na Terceira Guerra Mundial, porque a gente vive, na verdade, uma guerra híbrida. E essa camada, essa fase aí da comunicação, a informacional, ela acaba sendo uma etapa dela, né? Entendi. A gente tá tendo umas guerras. O mundo tá esquisito, né? Umas guerras com bomba estourando devagar, mas felizmente, né? Mas com bomba estourando em 2 lugares, pelo menos assim, que cobertos pela mídia maiores, 2 lugares. Uma guerra comercial. Tá tendo. O mundo tá quente ultimamente. E uma coisa interessante que a gente estava falando mais cedo sobre as políticas americanas, elas não conseguirem ser de longo prazo porque vai mudando ali o presidente. Então o Brasil não consegue. O Bolsonaro faz alguma coisa, o Lula vai lá e desfaz. Às vezes é só mudar o nome, né? Às vezes só mudar o nome. Às vezes só muda o nome, enfim. E lá nos Estados Unidos é interessante que algumas políticas elas permanecem. Apesar do bipartidarismo, e talvez até por causa disso, tem alguma... Eles conversam mais, algumas coisas são políticas de Estado. E tem 2 coisas que me inculcam muito. A galera até acabou esquecendo isso, mas que foram iniciadas por Donald Trump no primeiro mandato dele, que permaneceram até hoje e foram mantidas pelo Biden, inclusive. Uma delas foi a proibição do TikTok. A proibição do TikTok não surgiu com o Joe Biden. Esse assunto começou no primeiro mandato do Donald Trump, passou pelo Joe Biden, isso daí, eles referendaram, o governo democrata também concordou com isso, voltou para o governo Trump, e o engraçado é que hoje em dia parece que ele está lutando pela permanência do TikTok, e as galera ficam assim, o Biden queria proibir, o Donald Trump tá querendo manter... Eu vi que ele falou, eu gosto do TikTok, o TikTok é legal, né? Mas ele começou essa história mas ele lá começou, atrás, mas pouquíssima gente lembra, né? E a guerra comercial também. A guerra comercial, a relação entre Estados Unidos e China, ela era relativamente harmônica. Até antes da... Porque assim, o que deu uma mudada geral aí, as pessoas... O que era normal deixou de ser normal, enfim. E o que é anormal passou a ser super tranquilo. Foi a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, a pandemia, isso daí deu uma inversão na ordem mundial. O que é a ordem mundial também pra galera que não conhece, né? A galera pensa até que é meio teoria da conspiração. Uma ordem mundial é simplesmente uma hierarquia de poder entre os países. Então, se na Guerra Fria os 2 polos de poder eram Estados Unidos e União Soviética, isso daí não existe mais, mudou a ordem mundial, é simplesmente isso. A galera fica criando umas teorias em cima. Enfim. O que o Trump está tentando fazer é apenas proteger os Estados Unidos do mercado externo, ou sei lá, tornar os Estados Unidos maior de novo, ou ele quer mudar a ordem mundial?
Mas mudar uma ordem mundial pra ele ser irrelevante? Pra ele ficar isolado? É isso que eu não entendo. Pois é. Porque ele tá abrindo mão da Europa. Ele disse que hoje ele falou que vai tirar 10 mil homens, tropas americanas, ele vai tirar lá do leste europeu. Ele disse que o pessoal não confia mais nele, que ele não vai mais contribuir na guerra da Ucrânia, sei lá, um monte de coisa. Então, que papel é esse? Ele tá quer só se retraindo. Ah. E aí fica nessa nostalgia. Isso daí me lembra muito. Tem gente no Brasil que sente falta do período militar. Mas eu não sei se o período militar foi tão melhor assim, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, indicadores de mortalidade infantil, por exemplo. Pô, se a gente pegar o AI-5, vai, Eu não sei se hoje tá pior que o AI-5, tá? Porra. Sinceramente. Não, papo reto, assim. Não. Sem exagero. O AI-5 é outra parada. Não, o AI-5 é Igor. tipo, esse programa não poderia existir, porra, no AI-5, tá maluco? AI-5 é outro nível. Não Igor, tô falando que tá maneiro. Não tá maneiro. Mas o AI-5 é outra Pô, parada. mas sabe o que é o pior, Igor? Eu acho, tá? Ah. Eu não acredito. Antigamente as coisas eram mais claras. Tá bom. Tinha o sensor. O cara ia Tá bom. assistir o Flow. Tá bom. E ele ia dizer, pô, o Flow não pode. Tá bom. Tem Hoje, que ser gravado. hoje é menos claro. Tem de ser tá gravado. E aí depois a gente vai editar. Tira essa fala aqui, pô, não foi legal. Dando bom. comparar lá o AI-5 e tal. Bota só o Igor. O Igor foi foda nessa parte aí. Então eu acho que essa parte aí, tá? Antigamente o negócio era mais às claras. Foi uma ditadura, mas eu qual que era o concordo ponto? com isso daí. Inclusive, Igor, uma coisa, tá? Que eu acho que eu guardei aí durante 3 anos pra te dizer. Pô, achei sacanagem que fizeram contigo. Vocês todos aí de pedir pra retirar vídeos. Eu sou bem contra esse negócio de cancelamento, liberdade de expressão. Hoje então... hoje isso tá mais leve. Hoje os cancelamentos estão menos sinistros. Né? assim, eu sei que você é bem resolvido aí com a galera. Até quem pediu, acho que uma parte aí tá tudo ok, já passou. Mas falando assim, eu particularmente fiquei... Entendi, é bom. Eu achei isso daí um retrocesso por parte da galera. Enfim. Eu também. Como é que a gente foi parar no AI-5? Cara, não, a gente... Então... Ah, tá, uma nostalgia. Então o americano, ele tem essa nostalgia como parte dos brasileiros. Pô, o período militar, ele era mais seguro. Parte dos americanos, eles acreditam que década de 60 era melhor, década de 50 era melhor, década de 40 era melhor. Sempre tem esses malucos. Pô, mas... Será que o sonho americano, então, é o cara voltar para uma fábrica, passar 10 horas lá, costurando um Nike, por exemplo? Será que ele quer, de fato, que uma fábrica da Nike tá lá no Vietnã, onde a mão de obra é super barata, volte para os Estados Unidos? Será que ele realmente quer isso? Ou na hora que ele olhar essa realidade, ele vai perceber, não, isso daqui era um negócio diferente. Como é que ele não consegue enxergar, na verdade, que a relevância dos Estados Unidos hoje é muito maior só em desenhando o iPhone e não tendo de fazer lá, pagando uma mão de obra, sei lá, de $1 a hora, $2 a hora. Então, será que o cara ele não tá percebendo isso? Ele acha que a grandeza, o Great America Again, a grandeza tá dentro de uma fábrica de ficar das 6 horas da manhã até as 20 da noite costurando um sapato? Então, Mas eu será acho que tem uma dissonância aí. A sociedade americana não tá... Bom, eu li, acho que hoje, uma matériazinha dizendo que a aprovação do Trump tá meio que diminuindinho, né? Então, acho que faz sentido mesmo. Mas será que os caras chegaram ao ponto de pensar, puta, vou ter que costurar roupa? Porque, assim, isso é um efeito de... O que precisa acontecer? Precisa a fábrica ir pra lá. Pra fábrica ir pra lá, precisa ter uma sinalização que isso não vai mudar. Né? Não é um troço de hoje, de sei lá, da noite pro dia, é? Não, claro que não, né? E, aliás, por exemplo, uma das coisas que o Trump fala... Porque assim, por que ele tá fazendo essa política? Tentando fazer aqui o advogado do diabo, vou defender o Trump, embora discorde frontalmente. Ele fala, por exemplo, hoje que os Estados Unidos têm uma dívida de 36 trilhões de dólares, que é a maior dívida do planeta. Ele fala que hoje existem muitos impostos no mercado americano e que poucos impostos para produtos estrangeiros. Então ele fala que isso é errado, porque é o americano que está tendo que sustentar os Estados Unidos e não as tarifas estrangeiras. Ele quer inverter essa lógica, reduzir os impostos e taxar mais produtos estrangeiros. Ele fala que hoje os Estados Unidos está passando por um processo de desindustrialização, o que é verdade, aliás, não é só os Estados Unidos, é todos os países desenvolvidos, é a própria lógica do capitalismo, que hoje a gente está no capitalismo financeiro e informacional, não mais no capitalismo industrial. Ou seja, você ter a parte da gestão, da pesquisa, desenvolvimento, faz muito mais sentido do que ficar produzindo sapato, ou produzindo, né, enfim, vai lá pro Vietnã, Nike, tanto faz. E ele alega também que hoje você pega aí, existem muitos países que sobretaxam exageradamente os Estados Unidos. Só que todas essas práticas, essas lógicas, elas ignoram, por exemplo, que hoje os Estados Unidos, porque ele fala, a gente tem que fazer um emprego voltar para os Estados Unidos. Qual emprego que está faltando nos Estados Unidos? Os caras estão praticamente com uma política de pleno emprego.
vamos imaginar que atrai todas as indústrias para os Estados Unidos de novo. Da onde que vai sair mão de obra? Vai ter que fazer um produto americano com a mão de obra caríssima, porque hoje não tem esse exército de desempregados para ser uma mão de obra barata para fazer o produto mais barato para o mercado americano. Então, de qualquer maneira, isso vai gerar inflação para os Estados Unidos, mesmo que ele faça essa redução drástica dos impostos que ele quer, porque hoje os americanos já têm emprego suficiente no setor de serviços. E fora, qual que é a lógica também? Ele vai lá, vamos imaginar que ele vai tirar as indústrias do Canadá, tira as indústrias do México, tira as indústrias da América Central, todas vão para os Estados Unidos. É isso que ele quer? Ele quer um exército de desempregados na América Latina? Essas pessoas vão querer sair do país, vai gerar uma crise. Vão querer ir para onde? Para o American Dream, para o sonho americano. Ele vai deixar entrar nos Estados Unidos? Vai ter que deixar, porque os americanos não vão querer trabalhar na fábrica. Não vai ter para quem trabalhar na fábrica? Ele entende? vai ter os próprios chineses dentro lá para ele, né? Os próprios vietnamitas lá. Exato. Então é contraditório, assim, nas próprias ações. Por isso que eu acho, o Trump talvez, ele conseguiu, nesse governo, ele tem tudo a seu favor. O Congresso, até os juízes são de maioria republicana, ou conservadores, né? Os governadores americanos também são de maioria republicana. Se ele não tomar cuidado e ele ficar com esse MAGA, os republicanos que não são trumpistas vão querer sair da base do governo Trump. A gente já teve, inclusive, isso acontecendo no Senado semana passada. A gente teve 4 senadores republicanos que largaram a base republicana e votaram junto com os democratas. Eles criaram uma lei, na verdade, foi criada uma lei que vetava que os americanos pudessem criar essa política de emergência frente ao Canadá. Porque o Trump taxou o Canadá, né? Ele aprovou, não, o Senado foi lá e votou favorável a não taxar os canadenses. Isso vai ser cancelado pela Câmara, vai ser vetado pelo Trump, mas não é essa a questão. A questão é que é muito simbólico. A gente já tem uma base republicana abandonando o governo Trump, porque o Trump não é republicano, o Trump é trumpista. E isso está trazendo prejuízos econômicos para os Estados Unidos. Assim, é muito contraditório em todas as ações, as medidas do governo Trump. E sabe o que é bizarro também, uma coisa interessante? Pô, trouxe a fábrica lá da China para os Estados Unidos. Sabe qual é o risco que corre? Não empregar absolutamente ninguém, porque tem fábrica na China que funciona sem funcionários. É só robô, só tem máquina. Então qual é o emprego que perdeu? Qual é o emprego que vai ganhar, na verdade, numa situação como essa? E é realmente só máquina que tem fábrica lá na China que fica tudo escuro. É um galpão gigantesco, apaga todas as luzes, porque o robô não precisa da luz para poder fazer o trabalho dele. Tá bom, leva toda essa estrutura lá para os Estados Unidos. Qual é o emprego que vai ganhar aí? Talvez uns 3, 4 programadores, alguma coisa do tipo, que não faz parte desse eleitorado que votou nele com esse saudosismo dessa época aí de ouro dos Estados Unidos. E tem outro ponto interessante, porque assim, a gente... um risco em toda a discussão é o reducionismo. Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Pod Trechos. Deixe também seu like, sua inscrição e curta mais um corte.